Oi, Ana, no relato que eu te conto aqui, eu falo sobre o prédio que eu moro no Canadá. E como eu vinha presenciando coisas estranhas, até finalmente descobrir que onde eu moro já foi um hotel nos anos 50. Que legal. Ou não, né? Curiosidade. Eu descobri o canal Assombrado quando procurava histórias assombradas sobre Vancouver. Quando decidimos nos mudar para cá. Acabei indo parar em um vídeo do Matheus onde ele fala justamente sobre a aparição de um fantasma que mora em um hotel aqui da cidade. Desde então, nunca mais parei de acompanhar vocês. Santa coincidência. Espalha o canal. Fala pros amigos. Fala pros amigos do Canadá aí. Olha lá. Mas é um hotel? Ah, não. Esse é o hotel nos anos 50. Tá, vamos ler aqui então esse relato, o último de hoje, tá? West Georgia Street. Oi, Ana, meu nome é Fulana e vou contar um relato pra você. Vamos lá. No ano de 2017, eu, meu marido e nosso cachorro decidimos nos mudar de país. Oh, que beleza lá! Depois de muita pesquisa e dedicação, descobrimos que na cidade para a qual iríamos era muito complicado achar apartamento pet friendly. Pois bem, é que aceita animais. Pois bem, depois do desespero, pois deixar o nosso cachorro para trás estava fora de cogitação, decidimos contratar uma empresa que ajuda brasileiros a locarem seus imóveis ainda estando no Brasil. E assim o fizemos. Uma semana depois da contratação, a empresa nos mandou algumas opções de imóveis e decidimos por um ano. Por um ano, da onde eu tirei ano? E decidimos por um no centro da cidade, o que é muito conveniente. Em agosto de 2017, nos mudamos. O prédio em que moramos aqui é bem grande, com 20 andares e 8 apartamentos por andar, com pessoas de todos os lugares do mundo. Aqui a gente tem contato com diversas culturas e diversas crenças também, o que eu acho muito legal. Agora começam os acontecimentos estranhos que eu presenciei e continuo presenciando. O primeiro deles aconteceu quando eu estava dormindo. Já era de madrugada e do nada eu acordo com a mais real impressão de que alguém puxou a minha coberta. E não só isso, alguém gritou no meu ouvido. Eu achei que meu coração fosse sair pela boca. E assim, como quem não quer nada, me enrosquei no marido para conseguir dormir de novo, né? O segundo acontecimento aconteceu no meio da noite. Eu ouvi claramente alguém batendo na porta do nosso apartamento e quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém. Achei estranho, mas deixei para lá. E o último acontecimento ocorreu uma semana atrás. Nós moramos no 3º andar e dá para ouvir com clareza as pessoas que ficam no térreo conversando. Então, naquela noite já passava de 1h da manhã e eu não conseguia dormir porque estava ouvindo um balbucio vindo do térreo, como se fossem muitas pessoas conversando. Mas eu não conseguia entender o que elas falavam e nem em que língua falavam. Levantei-me e fui espiar pela janela. Mais uma vez, não era ninguém. Nessa altura do campeonato, achei que eu estava ficando doida, ou que tinha trazido algum fantasma comigo do Brasil. Contudo, todavia, entretanto, eis que domingo, dia 21 de janeiro de 2018, eu tive que procurar o número do telefone do meu prédio na internet para enviar para o gerente do meu banco para resolver algumas burocracias. E qual é o meu susto quando me deparo com imagens do prédio em que moro que datam de 1950 e que mostram que, na realidade, naquela época, ele era um motor hotel. O que é um motor hotel? Deve ser aqueles... tipo uma casa... aqueles Motor? trailer. Depois eu vi a foto aqui. Fiquei impressionada e decidi procurar um pouco mais na internet a respeito do hotel. Na pesquisa bem rasa que eu fiz, descobri que muitas pessoas famosas se hospedaram aqui e que existem sim casos de mortes que ocorreram aqui, tanto assassinato quanto suicídio.
Agora, depois da descoberta, acho que não estou mais tão doida, já que o lugar onde moro é tão antigo e tem muito mais história do que eu imaginava. Coloquei 2 imagens do prédio na página seguinte. A primeira é de 1950 e a segunda é de agora. Motorhome é aqueles motéis. Motor Hotel. Motor Hotel. É aqueles motéis. É tipo um hotel de beira de estrada, onde você estaciona o carro, pega a chave lá no centro e já a porta já na frente, sabe? Não, olha aqui, ó. Deixa eu ver. Mas o prédio chama Motor Hotel? Não. Se você digitar Motor Hotel aqui no Google, é isso que dá. Isso daqui, ó. É tipo Bates Motel. É, O Hot. Uhum. Tem um monte de Motor Hotel. É uma série, pelo visto. Você simplesmente para o carro. Olha lá, acessa a área de lazer. Que nem do Onde os Fracos Não Tem Vez. Eu não assisti esse filme. Acabei Todo dormindo. mundo tá vendo aqui, aí tem a área em comum. Ah, que nem do filme Férias Frustradas. Que ele sai, entra na piscina atrás da loira lá e a mulher sai depois. Aí ele dá uma disfarçada. Ai, meu Deus. Entendi. Então, vamos lá? Legal. Legal não, né? Não sei se é tão legal pra quem mora num hotel assombrado, mas é cheio de história. Isso é legal. Um ser com focinho de cavalo me atacou. Vamos ver. Olá, Ana. Meu nome é Fulana, tenho 19 anos e moro em Campinas, São Paulo. Pode falar nossos nomes. Não falo não. Sempre troquem os nomes, por favor. Resolvi contar um dos meus relatos. Desde pequena sempre tive sonhos que pareciam bem reais. Se eu me machucava no sonho, às vezes sentia quando eu acordava. E que foi esse caso? No dia 13 de outubro do ano passado, hoje é dia 13 de... Hoje é 13 de novembro. Por que eu tô achando que hoje é 13 de outubro? 3 de novembro. Foi no outro relato. O relato que eu acabei de contar aqui tinha alguma coisa a ver com 13 de outubro também? Falou alguma coisa? Ou eu que tô com outubro na cabeça? Até pensei no dia do fisioterapeuta, que é... Tô perdidinha, gente. Eu falei 13 de outubro, 13 do 11, 13 de novembro. Bom, isso aconteceu no dia 13 de outubro do ano passado. Sei disso porque anoto tudo no meu diário sobrenatural. Esse sonho foi imaginação ou aconteceu mesmo do lado astral? Estava deitada na minha cama, que é uma bicama. Minha irmã dorme em cima e eu embaixo. É uma beliche ou é uma bicama? Estava de lado, virada para a cama. Dormimos com a... Acho que é aquela que sai a caminha embaixo, né? A bicama. Estava de lado, virada para a cama, e dormimos com a porta um pouco aberta, para entrar a luz do corredor. Da cama da minha irmã, dá para ver o reflexo da porta. Então, se alguém passasse pelo corredor, eu conseguia ver. O quarto da minha mãe fica na frente do meu. Vi a porta do quarto da minha mãe abrir. Ela veio até o meu quarto. Às vezes ela vem no nosso quarto para nos cobrir ou para ver se estamos acordadas. Eu fechei os olhos e fingi que estava dormindo. Eu nem sei por que eu fiz isso, Ana, mas enfim. Ela se abaixou, me cobriu. Eu estava com os olhos abertos, olhando o reflexo. No reflexo, vi ela me cobrir até o ombro, mas não senti a coberta em cima de mim. Olhei um pouco para baixo, vi o reflexo aonde? Olhei um pouco para baixo, vi a coberta na minha cintura, mas a mãe me cobriu até o ombro. Então ela me puxou pelo ombro, me virando do outro lado da cama, na direção dela, e colocou a mão na minha cabeça, que começou a doer. Então vi que não era minha mãe. Lógico que não era. Era um homem moreno, com um focinho de cavalo. A boca e o nariz eram o focinho e os olhos pareciam humanos. Eu não senti medo, só desconforto. Eu não conseguia me mexer, a mão dele era do tamanho da minha cabeça e era muito pesada.
Ele estava sereno e começou a falar comigo, sem olhar para mim. Eu não entendi no começo porque estava tentando me mexer. Eu só compreendi a última frase, que parece que estava se lamentando. Ele disse algo assim: "Ah, minha filha." E eu não entendi se ele estava falando da filha dele ou se eu era a filha dele. Nem dei bola para isso. Eu tentei lembrar da oração do credo, porque dizem que ela é bem forte. Mas eu não conseguia lembrar. Recordei do Pai Nosso e rezei mentalmente. Ele ficou surpreso e meio assustado. Mesmo não conseguindo ver o rosto dele, eu percebi que a minha visão estava embaçada. E continuei a rezar e comecei a Ave Maria. No momento, parecia que estava em outro lugar, um labirinto de breu. Eu não sabia para onde ir. Cada passo que eu dava ficava mais escuro. Então eu disse em voz alta: "A luz é o melhor caminho." Encontrei um caminho com um pouco de luz e segui. Num instante, estava novamente na cama, ainda presa. Minha cabeça doía muito. Eu achei que ia quebrar. Lembrei dos meus anjos. Sei disso porque eles já tinham se apresentado em um sonho e me salvaram de umas pessoas que me atacaram, que eu vou deixar para um outro relato. Chamei eles pelo pensamento. Cassiel e Michelangelo. Vieram e tentaram tirar o demônio de perto de mim, mas ele era muito forte. Os meus anjos seguraram de cada lado, Cassiel do lado esquerdo e Michelangelo do direito. Tentava tirar a mão do demônio da minha cabeça. Quando eles conseguiram afastar o demônio de perto de mim, a minha cabeça ainda doía. O demônio começou a se debater e, vindo em minha direção, no seu focinho de cavalo, apareceram dentes afiados como de um tubarão. Queria me machucar de qualquer jeito. Um dos dentes arranhou a minha testa, no meio dos olhos. Depois disso, descobri que havia machucado o meu terceiro olho, mas agora ele já está 90% recuperado. Senti o arranhão, voltei novamente para o labirinto. Estava claro com uma luz amarelada. Tinha um espelho quase do meu tamanho com uma moldura dourada, então vi o demônio. Pulei e chutei a cabeça dele, e ele caiu na hora. Olhei para a direita e vi Michelangelo, estendi a mão para ele e disse: "Vamos dar o fora daqui!" Michelangelo me olhou sorrindo. Acordei com uma baita dor de cabeça, ainda sentindo o arranhão. Levantei devagar, olhei no relógio, era 6 horas da manhã em ponto. Fui no espelho ver se havia um arranhão na minha testa, pois a sensação era forte. Antes do acontecido, recordo de que era 5 da manhã. Então tudo isso aconteceu em 1 hora? Pareceu ter durado uma eternidade. Meus anjos autorizaram contar esse relato e falar os seus nomes, para que seja divulgado para todos. Confiem em seus anjos da guarda, que sempre estão por perto. Obrigada por ler meu relato, desculpe os erros de português, feliz por compartilhar com vocês. Eu e minha mãe assistimos você sempre que conseguimos. Gostaria que você mandasse um beijo para minha mãe, minha irmã e, lógico, para mim. Então, um beijo para sua mãe, para sua irmã, para você. Beijocas nas crianças, no Matheus. E a você um grande beijo, abraço, carinho imenso por se dedicar a contar os relatos das pessoas que tanto ajudam e esclarecem. Deus abençoe vocês. Amém. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Sim, os anjos são muito presentes. Mesmo que a gente não veja e não perceba todos os dias. E não só anjos, como a gente imagina, com asas e tudo mais, assim. Mas eu acho que espíritos de luz, espíritos assim, bons que nos ajudam, acabam ajudando. Então, isso aconteceu no astral. Ai, roliça dando trabalho. Falando em roliça, olha o relato aqui. A melhor cadela do mundo. A roliça é a cadela que mais late no mundo.
A melhor cadela de todas. Vamos ver. Vamos ver. Aqui é um relato curtinho. Olha só, em 2013 eu morava em Rio das Ostras. Olha, onde nós estávamos agora há pouco, passamos o Réveillon. Em 2013 eu morava em Rio das Ostras. O verão estava mais quente que o de costume. Eu não conseguia comer direito e meus cachorros também não. Quando a onda de calor passou, todo mundo voltou a se alimentar normalmente, mas a Zazá não. A Zazá era muito especial. Sabe aquele cachorro que parece saber tudo o que você está pensando? Acredite ou não, quando eu saía para trabalhar, ela se sentava ao lado do meu filho menor como se fosse para protegê-lo. Meu marido vivia viajando e ela dormia na cama comigo. Quando eu a adotei, ela já era adulta, né? E passamos por muita coisa juntas. Então, voltando ao relato, ela não voltou a comer nem o bife de fígado que eu trouxe para ela, e aí no dia seguinte de manhã ela acordou, levantou e caiu. Corremos com ela para o veterinário. Ela estava com a doença do carrapato e já era idosinha. Ficou internada então. Mas ela não melhorava. Eu passava todo dia antes e depois do serviço para vê-la e ela só me olhava sem forças. Aí no 5º dia eu acordei, desci as escadas e pela janela eu a vi no quintal. Ela olhou para mim, estava saudável. Fui correndo lá para fora e ela não estava mais lá. Quase imediatamente o telefone tocou. Era do veterinário, avisando que ela tinha falecido. Não sei direito o que aconteceu, mas prefiro acreditar que ela veio se despedir de mim. Olha lá, galera. Pra galera que acha que bicho é diferente, tem que cuspir. Que triste. Não, eles têm alminha também. Todos os Cães Merecem o Céu. Gente, quando eu assisti esse filme... Alguém já assistiu Todos os Cães Merecem o Céu? Eu era criança, aluguei esse filme. Mas eu chorava, mas eu sentia, porque todos os cães merecem o céu, então chega um ponto do filme que o cachorro morre e vai pro céu. Gente, o cachorro morreu, ele morreu. Pra mim, assim, nossa, toda vez que eu assistia esse filme eu chorava, gente, o desenho. Assistam, Todos os Cães Merecem o Céu. Emocionante. Enfim, aqui, ela viu a alma da cachorrinha, tá vendo? Viu a cadelinha lá. Tem mais relatos, eu contei aqui ou eu vi? Eu acho que tinha um relato no Famosos e Fantasmas em relação a isso também, a cachorro que era da família e via lá, e algum relato por aqui também que eu já li, de que a pessoa, depois que o cachorro faleceu, escutava, sentia o cachorro passando atrás do sofá, como ele fazia antes, mas ele já tinha falecido. Então eu acho que a alma dos bichos ficam lá também por um tempo, assim como das pessoas. E aí acho que a cadelinha foi se despedir, sim. Ela falou, agora estou bem. Né? Deixa eu ver mais um aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A vizinha maledite que mesmo tomando no rabicó ainda fez mal para as pessoas. Olá, assombrados, eu sou a fulana e quero contar para vocês a história da minha vizinha endemoniada maledite. Os nomes estão trocados. Minha mãe, que vou chamar de Maria, para não ficar falando toda hora minha mãe, muito bem. Ela conta que conheceu a demônia em um ônibus urbano. Maria estava grávida do meu irmão mais velho, e a maledite, ao vê-la, insistiu, encheu-lhe o saco para que ela comprasse uma roupinha de bebê feita de tricô que ela estava fazendo. Maria dizia em pensamento, que mulher insuportável, Deus me livre, tomara que chegue logo o ponto dela. Algumas semanas se passaram e Maria mudou juntamente com seu esposo para tão sonhada casa nova. Adivinha quem no outro dia apareceu para lhe dar as boas-vindas? Sim, a bruxa do 71, a cão maledite.
Maria conta que quando a viu, entrou em pânico. Não acreditava que a criatura do submundo das trevas seria sua vizinha. Meu Deus, que ironia do destino! Desse dia em diante era um tormento. Vou resumir as loucuras da Maledite. Ela morava com seus pais idosos, já falecidos, seu marido e seus 3 filhos. Pense numa família de pessoas inteligentes. Todos tinham uma formação acadêmica. Ela era formada em matemática, o marido em letras. Você tá contando com a tela do chat, Roberta. Obrigada, amor. Não é que ele tá prestando atenção mesmo? Quem é multitarefas aqui é o Matheus, tá? Eu sou a pessoa que faz uma coisa por vez. Vamos lá, então. Voltando aqui. Pense numa família de pessoas... Você tá zoando? Você tá falando verdade? Pense numa família de pessoas inteligentes. Todos tinham uma formação acadêmica. Ela era formada em matemática. O marido em letras. Era um redator muito bom. O pai era historiador. Ah, então é verdade. Mais tarde, seus filhos, o mais novo... Olha os nomes, meu Deus. Mais tarde, seus filhos... O mais novo, Miketson, que isso, gente? Se formou em Direito e passou em um bom concurso público. A do meio, Chiliane... É diferente. É formada em Matemática. E a mais velha, Tobiniana... Judiação... Tobiniana trabalha como agente da Polícia Federal. Olha que legal. Sim, dei esses nomes ridículos, porque os verdadeiros são piores. Ai. Ao invés de aproveitar essa dádiva divina que Deus lhes deu e usar a inteligência para produzir algo útil, ela dava lugar ao diabo e ia alegremente fazer cagada na vida das pessoas. Para resumir, vou contar algumas coisinhas que ela fez. Ela fazia falsos pratos de macumba e colocava na porta dos vizinhos, juntamente com uma cartinha, que todo mundo sabia que era dela, pois era feita por máquina de datilografia, ameaçando ou praguejando as vítimas, pessoas que não faziam nada contra ela. Furtava coisas bobas só para prejudicar as pessoas, como, por exemplo, furtou uma tesoura cirúrgica de uma outra vizinha que era enfermeira, no momento em que estava fazendo uma visita no hospital. Foi no trabalho da minha prima e furtou uns papéis que estavam em cima da mesa dela, papéis importantíssimos. E por aí vai. Depois ela mesma contava o que tinha feito. Ah, então ela devia ter algum distúrbio. Não é normal. Porque, na verdade, nenhuma maledite é normal, mas essa daí tô vendo alguns traços de coisinha a mais, uma coisinha a mais. Bom, ela dopava seus pais e filhos ou qualquer pessoa que ela tivesse contato na sua casa com remédios tarja preta. Colocava na comida ou... Sim, agora sim, ela tem problema. Colocava na comida os sucos. Afirmo isso porque eu fazia aulas de reforço escolar na casa dela, junto com outras crianças. E a minha mãe um dia descobriu o que ela fazia. E ao questioná-la, Maledite disse que dava os remédios para deixar as crianças mais calminhas. A gente acha que é absurdo, mas a gente acabou de ver na televisão aí de uma creche que faziam isso com as crianças. Davam clonazepam, é isso? Não sei. Eu não sei, é um tarja preta fortíssimo, que já é forte para um adulto, imagina para uma criança. As crianças estavam chegando em casa muito molinha, não acordava mais. Aí eles estavam investigando isso há muito tempo, até que foram lá prender a galera. O pessoal da creche, gente, dando isso. Aí a gente pensa, poxa, a pessoa abre uma creche, uma escolinha, porque gosta de crianças, não é? Mas não, vai lá, gosta nada. Gente, aí... Que jeito que a gente põe um filho e larga no... Olha, tem que conhecer... Meu Deus. Não dá vontade de chegar quem fez isso com seu filho, mas encher a goela. Encher, você vai ficar bem calminha agora. Você vai passar 8 anos calminha no canto da cadeia. Vamos lá, continuando aqui, ó.
Deixava o seu pai idoso trancado sozinho num quartinho. Isso daí da cadeia, não é? Não isso, só todas essas coisas que ela fez, né? Tipo, é crime. Deixava o seu pai idoso trancado sozinho num quartinho. Por vezes, o ajudávamos com comida, pois ela dormia até tarde e o coitado ficava com fome. Colocava seus cachorros para defecarem na porta das casas dos outros. Assediava os homens na rua. Comprava fiado nos estabelecimentos e dava o número e o endereço da casa dos vizinhos. Já é louca! Como que... E os familiares, os filhos, o marido... Não percebia esse desviozinho aí de personalidade, não sei, Bom, nossa, foram inúmeras coisas que Maledite fez com os vizinhos e conhecidos. Cada um tem história dela para contar. Fiz apenas um resumão, pois quero partir para a parte do aqui se faz, aqui se paga e do sobrenatural. Maria, a mãe dela, tá? Maria tem um coração muito mole e mesmo pisteada, Maledite aprontando poucas e boas com ela tem pena e até ajuda Maledite quando ela precisa. Atualmente, Maledite passa por necessidades e às vezes fome. Seus pais faleceram, seu marido, depois de 20 anos de casados, assumiu a sua homossexualidade em um jornal impresso local e declarou que a Maledite era um calcanhar de Aquiles na vida dele. Seus filhos, o Miquetson e a Tobiniana, fugiram de casa e cada um tem a sua boa vida longe dela. De tanto ela dopar a Chiliane, a moça tão bonita ficou com problemas psicológicos. Ela constantemente tem crises e quando está assim, tenta matar a Maledite. Meu Deus! Joga água quente, facas, tudo que tiver na frente. Minha mãe sente pena, porque Maledite fica acuada na rua, igual um cachorro fugindo da chuva, com medo de entrar em casa e os outros vizinhos fingem nada estar acontecendo. Então, Maria, que sempre vai lá acalmar a Chiliane. Maria é cristã e acredita que as crises de Chiliane são possessões e não esquizofrenia, pois ela fica transformada, a voz muda, a expressão facial se transforma. Já levaram para vários hospitais, tentaram alguns tratamentos, mas nada resolve. Teve uma vez que a Chiliane teve uma dessas crises e a Maria foi lá. A ambulância chegou juntamente com uma viatura para buscá-la. Mas os enfermeiros e policiais ficaram com tanto medo que não entraram na casa. Sobrou para minha mãe, que entrou sozinha. Maria conta que seus olhos estavam completamente negros e a sua voz era masculina e bem grossa. Maria começou a orar e enquanto orava, Chiliane se contorcia no chão gritando de dor. Objetos caíam dos armários, as luzes piscavam. Era uma cena de filme de terror. Até que o demônio falou: eu não vou sair, essa casa é minha, eu sou bem-vindo nesse lugar. Depois de tanta luta espiritual, Chiliane caiu no chão desacordada e foi levada para o hospital. Mesmo com tudo isso acontecendo, Maledite continua com as pataquadas dela. Não aprende mesmo. Apesar dos meus xingamentos, eu confesso que eu tenho até pena. Ela é uma pessoa atormentada que precisa de libertação. E apesar de tudo, ela se tornou a graça da rua ou do bairro. Tudo que acontece de ruim, nós vizinhos já temos a resposta. Foi a Maledite. Bom, como disse, fiz um resumão mesmo. Peço-lhe desculpas pelos erros ortográficos. Ana, agradeço por você contar o meu relato. Te admiro tanto, te acho linda, estilosa. Imagina! Um beijo para você, para os bebês Mateus e todos os assombrados. Muito obrigada pelo seu relato. A gente ri para não chorar, né? Chiliane. Olha só, gente. Mas ela... Ou ela é atormentada há tempos. Ela não é certa da mente. Por isso que ela não aprende. Porque ela não regula. Eu acho que ela não é uma pessoa que tá fazendo maldade porque é má.
ela é uma pessoa que não bate bem das cacholas e aí ela não percebe as coisas que ela faz. Não sei. Mas, sei lá. Isso é muito... Gente do céu. Aí dá dó dos filhos, né? Que nem a Chiliane. Ai, dopou as crianças. Sei lá. Aí não é esquizofrenia, né, filho? O zóio fica preto. Os olhos ficarem completamente pretos. As coisas voarem dos armários. Aí acho que já não é esquizofrenia, né? Aí eu acho que já é realmente alguma coisa pegou ali mais fraco. Ou justamente para atacar a maledite, né? Ai, gente, cada coisa, meu Deus do céu. Vamos ver esse daqui. É um relato médio. O ruído universal. Um dos maiores momentos de medo da minha vida. Olá, Ana Paula, sua linda, como vocês estão? Muito bem, obrigada. Me chamo Fulana e acompanho o canal desde o comecinho. Confesso que foi uma energia muito forte que me conectou ao blog de vocês e fez com que eu nunca mais deixasse de acompanhá-los. Aprendo muito. Hoje minha família inteira acompanha. Laia! Família esta que é apenas composta por meus 4 filhos e eu. Ótimo! Todos espectadores assíduos. Mas permita-me relatar o que aconteceu comigo nesta semana que passou, que, como em um livro de Lovecraft, me levou às profundezas dos meus medos mais antigos. Já havia acontecido pequenos fragmentos de fatos estranhos na minha infância, mas eu, primeiro criança inocente e depois adulta historiadora cética, nunca realmente levei nada a sério. Mas algo mudou em mim. Na semana passada, era aniversário de uma coleguinha dos meus filhos, e como estamos em período de quarentena, a mãe dela decidiu fazer um bolinho simples e convidou meus 3 filhos mais velhos apenas, e a babá que cuida deles e que é amiga dessa moça também. Sendo assim, permiti que os 3 fossem com ela, e fiquei em casa com o meu bebê, que vai completar 2 anos. E que iria se chamar Vitório, inclusive, mas por um erro do cartório acabou tendo o nome mudado e eu fiquei muito chateada. Ai, que legal! Então, meu bebê, que vai completar 2 anos, fiquei também com o meu cachorro e logo chegou o meu amigo Cicrano, que é sensitivo. Ele chegou aos prantos. Fizemos essa informação ou guardem essa informação? Não sei. Então, e logo chegou meu amigo Cicrano, que é sensitivo aos prantos. Eu perguntei o que havia acontecido e ele disse que acabara de presenciar uma briga terrível na rua, que envolvia conhecidos dele e que muito provavelmente terminaria em morte. Gente, eu moro em uma cidadezinha muito pequena do interior de São Paulo e aqui tudo o que acontece acaba envolvendo todos, característica típica dessas cidadezinhas provincianas. Fiquei assustada com o transtorno e medo do meu amigo e pedi para ele se sentar, tentei acalmá-lo. Ele pediu para usar o meu notebook porque ele tinha um trabalho para fazer lá e eu imediatamente disse ok. Foi então que ele me chamou com uma voz sombria. Amiga, você está ouvindo esse zumbido? Eu disse que sim, pois estava mesmo, mas meu ceticismo logo me fez responder: amigo, é esse computador velho aí. E voltei para a galinha pintadinha do meu filho. Ana, foi coisa de segundos, o zumbido começou a aumentar, a ponto de ficar ensurdecedor. Meu amigo saiu do quartinho do escritório e estava com os olhos saltando das órbitas, assim. Amiga, o que é isso? Eu estava já a ponto de me perder em lágrimas, o coração acelerado. Olhamos pela casa toda, tirei tudo que era eletrônico da tomada. Checamos até a caixa d'água. Ana, aquele zumbido só aumentava. Saímos de casa e na varanda não se ouvia nada. Era somente dentro de casa.
E o meu bebê parecia tão tranquilo, ele não parecia ouvir nada daquilo. Já estávamos em pânico. Foi quando tive a ideia de desligar a força toda. E quando puxei a alavanca, o barulho cessou. Sentamos no sofá e começamos a rezar. Foi então, Ana, que o ruído voltou, ainda mais alto, com a energia desligada. Eu já estava a ponto de desmaiar. Foi quando o meu amigo disse: amiga, os animais espantam isso, seja lá o que for. E aí ele chamou imediatamente o meu cachorro, que é um border collie bem grande para entrar na casa. Mas ele não queria entrar. Eu tive que puxá-lo com força e detalhe, ele adora entrar em casa. Quando finalmente conseguimos colocá-lo na sala, ele tremia muito, tadinho. Ele tremia muito, o que me apavorou ainda mais. E Ana, o ruído cessou. Me agarrei ao cachorro e falei obrigada por vários segundos. Meu amigo continuava exasperado. Foram mais de 10 minutos daquela coisa sobrenatural, seja lá o que foi aquilo. Um ruído alto, intermitente, assustador. Quando liguei a energia, meu amigo pesquisou no Google e descobriu sobre um tal de ruído universal. Um fenômeno de cunho sobrenatural que acontece em todas as partes do mundo de maneira completamente aleatória e sem explicação. Gostaria muito de saber se mais pessoas já tiveram essa experiência, se isso foi uma energia altamente negativa que meu amigo trouxe consigo da rua por conta da briga que ele ficou mal, se é algo extraterrestre, eu não sei. Sinto-me muito confusa quando penso nos sentimentos terríveis que eu senti. Gostaria muito de ajuda, de obter mais respostas. E por que o bebê não ouvia? E o cachorro estava com medo? Bem, Ana, é isso por enquanto. Espero não ter me alongado muito. Eu só precisava compartilhar isso. Abraço grande à sua família linda e que Deus os abençoe. Um beijo para você, muito obrigada. E aí, alguém já ouviu nesse grau? Porque foi muito alto. Porém, só dentro da casa, do lado de fora não se ouvia nada. Era só dentro de casa, aconteceu com a energia desligada e a criança parecia não se incomodar com aquele ruído extremamente desconfortável. E o cachorro, que adora entrar em casa, entrou tremendo de medo. E aí, alguém já escutou? Eu não sei. Esse ruído universal trata desse tipo de coisa, tipo, você pode ouvir ele só dentro, ou é aquele tal do The Hum, essas coisas, que é um ruído que se escuta no... Todo mundo escuta wom, né? Que não sei aí o que pode ser. Mas nesse caso, esse ruído universal é ouvido assim também, tipo, dentro de casa. Parece que ele acontece dentro, às vezes, da cabeça, mas só dentro de casa. E o cachorro? O cachorro mais sensível. Não sei, alguém aí... Se alguém já passou por uma experiência parecida, escreve pra gente. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O amigo falecido do meu pai veio lhe fazer uma visita na noite do seu velório. Vamos lá. Ana, só quero deixar bem claro que tudo que eu irei falar aqui é verdade. Eu não tenho por que mentir. Além do mais, só agora que o meu pai me deu permissão de contar, pois desse jeito eu espero que ele se sinta melhor de estar compartilhando com outras pessoas. Meu nome é Fulano, tenho 18 anos, sou estudante de medicina... Já? Com 18? Já tá estudando medicina? E estou morando em Belém do Pará. Mas o relato que irei lhe contar aconteceu com o meu pai, de quem herdei o nome. Esse relato aconteceu na época que eu ainda morava em minha comunidade natal, no Pará. Esse fato aconteceu na madrugada do dia 17 para o dia 18 de julho de 2018. Tudo começou pela manhã do dia 17.
Logo quando meu pai acordou, ele começou a se sentir meio estranho, com um pressentimento de que algo ruim iria acontecer. Só que ele não deu muita importância, pois isso geralmente acontece com ele, nada de ruim acontece. Bom, pelo menos até esse dia. Meu pai é professor e tem vários amigos, tanto de escola como de infância. E nessa época ele estava de férias, mas ele tem um outro trabalho que é em associação quilombola. Ele é responsável por tirar declarações para os alunos que irão prestar vestibular ou alunos que estão estudando para outros lugares pela cota que é destinada a indígenas e quilombolas. Nesse dia, ele estudava justamente preparando essas declarações, pois já era época de vestibular. Ele terminou o trabalho dele e saiu da associação. Logo mais na frente, ele iria passando pela casa de um dos amigos dele e foi onde ele falou com esse amigo. E disse: "Como vai, Manuel? Fiquei sabendo da morte do Carlos, mano." Do Carlos, né? E o seu Manuel, para ser engraçado, respondeu: "Pois é, né? Mas me falaram que era mentira. Me falaram que ele não morreu de verdade." Então meu pai respondeu: "Bom, então quem vão enterrar naquela cova que já cavaram?" O filho do seu Manuel, o Jair, falou pro meu pai: "Ah, vão enterrar bem você." Que piada! Então meu pai não ligou muito para ele e veio embora da casa desse amigo dele. Um pouco mais tarde, o seu Manuel falou pro meu pai que iria no velório desse homem que morreu, o Carlos. E esse velório era em uma comunidade vizinha. Passou-se em torno de 2 horas e tivemos a notícia de que o seu Manuel havia falecido no caminho do velório, vítima de um acidente de moto. Ele estava indo de moto para o tal velório, quando vinha um caminhão em alta velocidade na estrada. Justo nessa hora ele se assustou e foi atravessar a estrada. E ninguém sabe como a moto parou de funcionar justamente naquela hora e o caminhão que vinha acertou em cheio a moto que ele estava. A batida foi tão forte que o lançou uns 100 metros de distância e acabou com ele, né? Gente, não precisa descrever o estado do corpo, tá? Quando vocês escreverem relatos, que eu não vou falar aqui. Tudo que tiver excesso de violência, não sei o que, nem precisa descrever, porque eu nem posso mais falar aqui, tá bom? Bom, então, como em toda comunidade pequena, qualquer notícia ruim se espalha rapidamente. Logo foi uma confusão na casa do seu Manuel. Todas as pessoas estavam tentando acalmar as filhas e os familiares dele e estavam em desespero. As pessoas que estavam acompanhando o seu Manuel chegaram na vila e mandaram alguém ir buscar o corpo. Quando o corpo chegou, meu pai não teve coragem de ver, mas ficou lá no velório, que agora era do próprio seu Manuel, dando força para as filhas que estavam inconsoladas. Por volta das 3h15 da manhã, o meu pai decidiu ir dormir, pois estava muito cansado de uma viagem que ele tinha feito. Ele foi para casa, se arrumou, tomou banho e foi deitar. E é aí que vem a parte que o meu pai jamais vai esquecer na vida dele. Quando ele já estava deitado e dormindo, ele sentiu uma pessoa abraçá-lo, muito forte, pelas costas. Ele achou estranho, pois ele estava sozinho no quarto e a porta do quarto estava trancada. E eu e a minha irmã e a minha mãe já estávamos dormindo, então não poderia ser ninguém. Então, quando ele tomou coragem, ligou a luz do quarto e foi aí que ele viu a pior cena da vida dele. Ele viu um ser olhando para ele, todo deformado e cheio de sangue. Esse ser então disse: "Você não queria me olhar, então eu vim lhe fazer uma visita e me despedir antes de partir para a eternidade. Agora não tem jeito, você teve que me olhar." E riu. O meu pai não conseguia se mexer de tão assustado que ele ficou. E aí ele começou a rezar o Salmo 91, Salve Rainha, Ave Maria, e desse jeito ele conseguiu se mexer. Desesperado e em choque, saiu correndo de medo do quarto e acordou a todos nós. Então ele contou pra gente tudo o que aconteceu.
Só que antes ele voltou no velório e foi ver o corpo do seu Manuel, para ver se era ele que tinha aparecido no quarto dele. E para surpresa do meu pai, o ser que apareceu no quarto para ele era idêntico ao seu Manuel depois do acidente. Depois disso foram muitas noites mal dormidas, sempre com aquele medo de que aquele ser viesse a aparecer novamente. O conforto dele era dormir com a gente, eu, minha irmã e a minha mãe. Era quando ele conseguia dormir mais calmo. Meu pai levou um bom tempo para se recuperar desse acontecimento. Ele teve que fazer acompanhamento com psicólogos e começou a se apegar muito a Deus para ver se ele superava aquela cena aterrorizante. Mas hoje ele está bem e fazendo questão de estar compartilhando essa história com todos vocês. Esse é o meu relato, Ana. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo que eu mando para você. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. E o cara foi ainda, né? Tipo, você vai olhar pra mim. Cara, é brincadeira, hein? O corredor de casa. É uma moça que nos conta, mas há alguma coisa acontecendo em corredor. Há uns 4 ou 5 anos, quando eu tinha por volta dos 8 anos de idade, ela tem 14 hoje, eu tinha um celular Sony pequeno, daquele pequeno. Meus pais não queriam que eu tivesse um celular de última geração, pelo simples fato de eu ser uma criança, e também para evitar alguns contatos. Afinal, o que faria uma criança de 8 anos com um celular de última geração, né? Desde criança, sempre fui uma menina bem vaidosa e até hoje eu sou. Eu gosto de tirar fotos, postar e receber muitos elogios. Porém, nem sempre os elogios são pro bem, certo? Certo. Aí não são elogios, né? Sempre tem. Bom, não considero a minha casa grande, mas aos olhos de outras pessoas ela é. Aqui possui 2 entradas, a da frente, que fica de frente para a rua, e a de trás, que usamos bastante e que fica no final do quintal, de lado para a casa dos vizinhos. Ao entrar, você já sai direto na cozinha, e indo direto e dobrando à esquerda, saio direto na porta do meu quarto. De frente para o meu quarto fica o corredor, onde, indo direto, dá na sala. Certo dia, em uma tarde, sem nada para fazer em casa, decidi tirar fotos, já que eu gostava e gosto muito, né, da minha aparência. Me arrumei toda e fui para a sala. Lá tem 2 sofás. Um fica de frente para a janela e o outro encostado na janela. Sentei no sofá que estava encostado na janela e, ao olhar para trás, já podia ter visão da sala e do corredor todo. Sentei no sofá que estava encostado na janela, tá? E ao olhar para trás já podia ter a visão da sala e do corredor todo, ok. Peguei um espelho pequeno para ter a visão da câmera do meu celular, já que ele não tinha frontal. Coloquei no ângulo em que eu queria a foto e tirei. Foram muitas fotos, todas lindas, nada de errado. Afinal, o que tinha para dar errado, né? Tirando umas simples fotos ali no celular. Passaram-se alguns dias, não tinha nada para fazer de novo e lá fui eu mexer no celular para ver o que tinha para apagar ou deixar ali o que era útil, enfim. Fiquei vendo tudo, passando as fotos e ao ver aquelas fotos que eu tirei naquele dia, pude notar algo de diferente que me aterrorizou bastante. Eu fiquei sem entender nada. Em uma das fotos, eu vi um vulto no corredor. Era uma pessoa olhando para mim. Era uma coisa assustadora. Era sobrenatural aquilo, de deixar qualquer pessoa em pânico. Não pude perceber muito bem, mas parecia uma mulher. Lembro-me só daqueles olhos brilhantes, fixados em mim, e aquilo parado. Na hora eu fiquei em choque, já que eu era uma criança. Então desliguei o meu celular apavorada e fui tentar esquecer aquela cena aterrorizante. Passaram-se anos e anos e eu já nem me recordava mais disso. Ano passado ganhei esse meu celular atual e, como de costume, já fui eu lá tirar fotos novamente.
Eu nem me lembrava daquele dia, então fui sem nenhum problema. Estava lá, despreocupada. Novamente me sentei no sofá onde tirei aquela foto, mas dessa vez na câmera frontal. E aí pegou todo o corredor. Com a tecnologia atual, podemos tirar as fotos e já visualizar. E foi o que eu fiquei fazendo. Mas antigamente também, né? Se era no celular, já dava para visualizar. E foi o que eu fiquei fazendo. Até que num certo momento aconteceu novamente. Tirei a foto e aquela tal pessoa apareceu atrás, mas num ângulo diferente. Ela estava de bruços no chão do corredor e me olhando de cabeça erguida. Ai, credo. No mesmo momento eu gelei, fiquei aterrorizada. Olhei para trás, mas não havia ninguém naquele dia em casa. Eu estava sozinha. Postei a foto na minha rede social e muitos também conseguiram ver aquela criatura e ficaram apavorados, pois era muito assustador. A forma que aquela coisa me olhava, gente. Toda vez que eu tô na cozinha, de costas pro corredor, eu sempre sinto arrepios e ventos. Porém, de onde ia sair um vento, gente, já que tá tudo fechado? Depois disso, nunca mais tirei foto naquele sofá pegando o corredor. Então, será que tem alguma coisa naquele corredor? Ou pro lado dos quartos, sei lá. Ai, gente, credo. Eu não ia sossegar na minha vida se eu tivesse uma casa, se eu não fizesse uma defumação, uma oração, uma um exorcismo, expulsar a coisa que tá lá, fazer uma oração, sei lá, alguma coisa para chamar alguém para tirar aquilo que tá aí, né, credo. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Bom, vamos lá. Olá, Ana, me chamo fulana. Não precisa se preocupar, além do meu nome, nenhum outro aparece. Bom, o pedido da minha avó falecida. Falecimento da minha avó. No dia 13/9/2016, estava em casa com a minha mãe e meu pai. Havia ido visitar a minha mãe... Estava em casa com a minha mãe e meu pai havia ido visitar a mãe dele que estava internada. Ela estava entubada em estado vegetativo. Terminado o horário de visita, meu pai ligou para avisar que estava voltando para casa. Bom, até aí tudo normal. Alguns minutos depois, a minha mãe entrou no meu quarto falando que a minha avó havia morrido e que veio avisar. Eu, sem entender nada, perguntei como ela sabia. Minha mãe então sentou na minha cama e contou que um besouro gigante havia batido no vitrô da cozinha e que isso significava que alguém havia morrido e queria avisar. Misericórdia, aqui então é um batalhão de gente que morreu, porque tem uma época aqui que é só besouro batendo no vidro. Mas deu certo aqui, olha lá. É num caso incomum de ter besouros. Aqui teve uma época aqui em Rio Preto, gente. É outubro. Sem brincadeira, a gente saiu catando besouro pela casa. A gente praticamente encheu uma sacola. E a sacola ficava assim, ó. Cheio de besouro. Cheio. Pá, vem na cabeça. Vem 2 tipos. Aquele besourão preto, Hércules. E aqueles que parecem um cafezinho, assim, ó. Marronzinho. Enfim. Minha mãe sentou na cama e contou que um besouro gigante havia batido no vitrô da cozinha e que isso significava que alguém havia morrido e queria avisar. Nem preciso dizer que não acreditei nela e fui tentar dormir. Uns 20 minutos depois o telefone tocou. Era minha tia falando que a minha avó tinha falecido há uns 30 ou 40 minutos. Observações. O meu pai faz aniversário dia 12/9. Algumas pessoas falaram que a minha avó esperou passar o aniversário do meu pai e que ele e minha tia fossem embora no dia 13 para ela morrer. Acontecimentos estranhos. Depois da morte da minha avó, algumas coisas aconteceram comigo. As luzes do meu quarto piscavam, mas eu achava que era problema elétrico. Só que tinha algo errado nessa minha teoria. Isso só acontecia quando eu estava sozinha. Comecei a ficar com medo e contei para minha mãe, que me mandou rezar.
Primeiro sonho. Sonhei que estava na casa da minha avó. Uma explicação rápida: nesse mesmo quintal tem 3 casas onde morava a minha avó e moram 2 filhos dela. Bom, estava na casa da minha avó e a via andando por lá, mas eu tinha plena consciência que ela estava morta. Fui falar com ela e disse que ali não era mais o seu lugar e devia descansar. Seu tempo na terra havia terminado. Naquele momento ela me olhou e disse que ela precisava cuidar da minha tia. Bom, eu tentei convencê-la que aquilo não era certo e devia seguir o caminho dela. Então, do nada, ela olhou para mim brava e bateu o pé na escada onde o irmão do meu pai mora e disse: "Nunca pedi nada para ele. Está dando R$200 agora porque quer." Hã? Nunca pedi nada para ele, está dando R$200 agora porque quer. Eu acordei e contei para minha mãe o sonho. Ela me disse que os R$200 era o valor da parcela que os filhos tinham que pagar para arcar com os gastos do caixão e enterro dela. Eu não sabia dos valores nem nada. Minha avó morreu muito magoada com esse filho. Segundo sonho, a visita da minha avó. Em uma certa noite, já fazia cerca de 1 mês do falecimento dela, tive um sonho estranho onde estava na casa de uma prima minha, onde via minha avó e ela tentava falar comigo, mas não conseguia. Naquele dia, acordei e fiquei pensando no sonho, e em uma visita à casa da minha avó materna, contei para ela o ocorrido. Ela então me disse: "Olha, caso sonhe com ela novamente, pergunte o que ela quer." Terceiro sonho, o pedido da minha avó. Alguns dias depois, sonhei com a minha avó novamente, sei lá porque, lembrei do que a minha avó materna tinha dito para perguntar. Então a questionei e tive a minha resposta. Lembro como se fosse hoje ela falando que estava com vontade de comer pudim salgado. Mesmo não conhecendo com esse nome, eu sabia o que era o bendito pudim salgado. Eu conhecia isso como cuscuz à paulista. Nesse mesmo sonho, eu prometi que faria para ela. Acordei e contei o sonho para o meu pai, que também não sabia o que era o pudim salgado. Resolvemos ir conversar com a minha tia, que morava com ela. Aí veio a confirmação. Eu e meu pai não sabíamos, mas ela chama o cuscuz à paulista de pudim salgado. Bom, como promessa é dívida, eu acabei fazendo o pudim e levando até o túmulo dela. Foi o que me veio à mente fazer naquele momento. Quarto sonho, a última visita. Logo depois de sonhar com o pedido da minha avó, tive minha última experiência com ela em sonho. Estávamos na minha casa e ela disse estar com saudades da minha tia, aquela que morava com ela. Eu, bruta como sempre, disse para que fosse visitar, uai. Depois despertei do sonho, contei para minha mãe, que me olhou e falou para que eu sentasse. Precisava falar comigo. Ela me contou que uma amiga dela, que é umbandista, havia visto em sonho que o espírito da minha avó estava na minha casa, que ela não estava em paz e precisava encontrar a luz. Essa amiga da minha mãe, que foi um anjo enviado por Deus nesse momento, disse para minha mãe fazer limpezas na casa com algumas coisas. Ana, juro, depois disso nunca mais sonhei com ela, nem as luzes do meu quarto ficaram piscando. Me perdoe se ficou muito grande esse relato. Espero que gostem, mesmo que seja difícil de acreditar, isso aconteceu de verdade. Olha lá, tá vendo? Ela, alguma coisa estava prendendo ela pro lado de cá e ela não ia. Então, como ela mesma dizia no sonho, não é bom, né? O espírito tem que seguir. Não é correto ficar aqui, né? Que seja para um, para outro, e ela ainda estava com vontades terrenas, não é? Pediu pudim salgado, cuscuz. Cuscuz é bom. Até eu fiquei com vontade agora do pedido da avó. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.